Da onde surgiu a vontade de vou ser atriz? Com 4. 4 anos. Por que que eu sei que foi com 4? É outra história engraçada. Talvez você não lembre da Selva de Pedra, a novela. A primeira, né? Porque seus 15 anos menos que eu, você tem. Teve A Selva de Pedra, era uma novela que o Francisco Cuoco era o galã, com a Regina Duarte. Uma novela que ainda era preta e branca. Acho que a televisão colorida nem tinha chegado no Brasil ainda. E a minha primeira novela, o Francisco Cuoco fazia, que foi Tropicaliente. E eu cresci vendo, né, essas pessoas na televisão. Então eu falava, nossa, eu vou trabalhar com o Francisco Cuoco. E ele era galã, né? Na minha infância, galã. sim, né? Meus pais eram encantados e tal. E era uma lenda viva pra mim, né? E aí eu conversando lá com ele, e a gente falou da Selva de Pedra, e ele disse o ano da novela. Aí eu fui lá nos dedinhos, eu falei, gente, eu tinha 4 anos? Como é que foi? Ele falou 74, 75, sei lá. Eu falei, gente, eu tinha 4 anos, não pode ser. Eu lembrava da novela, eu lembrava da música Rock and Roll Lullaby. Eu cantava com voz, né? O inglês que eu não sabia. Aquele embromation. Aí eu falei, mas como? Eu queria ser atriz por causa do que eu via na televisão. E a primeira vez que eu fui no cinema, eu acho que eu devia ter uns 8, 9, matinê, né? Sim. Cinema da tarde. E ele me disse que foi... Não, eu falei, não pode, Chico, não pode. O apelido é Chico, não pode ser, né? Porque ele falou assim, garota, você acha que eu não sei qual foi o melhor, o único personagem que eu fiquei galã, não sei o quê, não sei o quê. Contou e eu fiquei lá. Eu falei, gente, eu só tinha 4 anos. E eu lembrava de tudo. E eu queria estar lá. Eu não tinha aquela coisa de babar com os ídolos. Eu nunca tive um ídolo na minha vida. E eu achava que tinha um problema comigo, porque todo mundo tinha. Todo mundo tem. Um pôster. Naquela época era pôster na parede do quarto. O meu pôster era o Garfield, dizendo odeio segunda-feira. E o Charlie Chaplin, uma frase lá que eu não lembro mais, eram os 2 pôsteres. Mas não tinha de atores, de atrizes, de nada disso. Porque eu queria ser igual a eles, eu me sentia igual a eles. Eu queria aquilo. Caramba! Então foi muito cedo. Aí a primeira vez que eu fui ao cinema com 7, 8 anos foi Morte no Rio Nilo, com a Mia Farrow, da Agatha Christie. Era um policial, que criança podia ver porque não tinha nada forte no negócio. E quando eu vi no cinema, porque eu via televisão, as novelas, que né, a família via, eu assistia. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estar lá, eu quero contar histórias, eu quero ser outras, eu quero ser várias, né, na mesma vida. Olha que louco, eu achava que era só pro lado artístico. Hoje, falando dessa coisa espiritual que a gente está falando aqui, eu me dei conta do que eu disse lá atrás, com 7, 8 anos. Que eu pensei, não é que eu disse, porque eu vi e pensei. Eu quero estar ali, eu quero viver várias vidas. Qual é a sensação? Para você que é atriz, né, de altíssimo nível, como é poder viver aquelas outras mulheres o tempo todo tão diferentes? Como é que você muda para você? É muito incrível, porque assim, você sai de você por 7, 9 meses. As novelas eram 9 meses, agora tem mais curtas, mas se você tem um problema, se você tá com alguma coisa, não dá tempo. Você vai pensar nisso daqui 9 meses. E 9 meses já passou. Entendi. Você teve um distanciamento. Eu, Daniela, a Daniela ficava ali porque eu tinha que ser a Perpétua, a Maísa, as personagens, eu nem lembro o nome de todas. A Bela. Tem a última novela da Record, né? Como era o nome da personagem? Eu lembro, esqueci. Fala, Stephanie, que você lembra aí qual era a personagem. Então, assim, você tem que ser aquela pessoa. Né? Para fazer direito, você tem que ser você tem que se emprestar para aquela pessoa. Um bom ator não é ele fazendo sempre ele, né? Você se empresta. E eu não deixava eu ali do lado. Então, assim, você vive aquilo. E quanto melhor você vive aquilo, mais satisfação dá. Entendi. O prazer é você se transformar numa pessoa completa. Quanto mais diferente, melhor. Sim. Então, assim, eu fazer aquela pessoa que é educada, que fala baixo, que não vai gritar com ninguém, era muito próximo de mim. Aí, agora, se eu, sabe, fosse fazer uma perua louca, que grita, que bota o dedo na cara, divertido, que eu não consegui ter nenhuma na novela, só no cinema, né? Era, o quanto mais diferente, mais você sabe que você tem capacidade de mudar. É divertido, né? De ser outro. Sim. Claro que eu estudo, né? Claro. Eu estudo, você pega o perfil, eu vejo filmes, eu vejo tudo possível para ser aquilo. E o mais legal é quando você faz um personagem
que é odiado, que te odeiam, e as pessoas na rua têm ódio de você. Lá no Brasil, No né? Brasil. Aqui as pessoas Aqui entende, né? Entendem Mas bem, no né? Brasil é assim, quanto mais você faz... você faz... que nem eu brinquei com você, né? O Lucas ficou com a Jade. A Maísa era uma... Isso é muito falar engraçado. que a Maísa, eu adoro a Maísa. Eu fico vendo Né? assim, fico vendo as coisas da Maísa o tempo todo. A Maísa era uma mulher enganada pelo marido. Aham. Ela fez em 10 meses, aquela novela acho que durou 1 ano, foi a novela mais longa da Rede Globo, de tão boa que foi né, os números. Mas ela fez uma maldade, uma única, por desespero. Porque ela tinha uma filha que começou a namorar, eu acho que o segurança da família, não me lembro se ele era o segurança ou o motorista da família, e era uma família muito rica, ela foi criada naquela coisa da sociedade, de que, né, a menina super inteligente, só que ela era muito tímida e ela foi vista, enxergada pelo aquele moço que eu não sabia, não lembro se ele era o motorista ou o segurança, mas naquela cabeça daquela mulher, daquela família, ele não era um padrão Total diferente. social, socioeconômico para casar com a filha dela, para namorar a filha dela. Então ela tenta afastar os dois. Ela fica primeiro dizendo não é para você, e a menina que tem o histórico da droga, né? Porque aquela personagem contou a história de uma família que fica desesperada pela filha drogada. Ela começa a namorar aquele rapaz contra a vontade da mãe, e um dia ela pega um colar, uma das joias que ela tinha, e bota no carro dele para incriminar ele. Foi horrível isso, para que ele saísse da... Ela oferece dinheiro para ele, ele não aceita. Ela pede para ele sair da casa, né, para ser demitido. E aí, eu, assim, no auge do desespero, ela faz isso. O Brasil inteiro assistia a novela. Então, assim, ela virou vilã ali. Não teve perdão. O desespero dela não entrou em questão. Ela ter sido chifrada do início ao fim da novela. Ninguém, sabe? Não, ela fez aquela maldade. E pertinente, ela fez uma maldade. Ela foi para o desespero ou não, né? Depois o menino não foi preso nem nada. Ela própria retirou a queixa. Foi um ato de desespero que depois ela reverte. Mas as cabeças do Brasil não reverteram. Que nem você falou, vai xingar, você pede desculpas, não adianta. A pessoa quer, sabe, botar toda a frustração dela pra cima. Então, ela virou vilã. Eu achei legal. Fiz uma vilã que não era vilã. Que não era vilã. Não, era eu uma fui mulher ver... sofrida, mal amada. Mal amada. Sabe? Mas é uma personagem muito... Que a pessoa ama muito, né? Eu fui agora até dar uma olhada no seu trabalho, de novo, por causa que você vinha aqui. Fui ver. E o pessoal fala muito da Maísa. Maísa. Aí tem aquele pessoal... Mas por que ela amava tal? Por que ela não bastava fazer isso? É igual que eu fazia lá em casa. Minha mãe e minha irmã falando... Por que ela não fez isso? Isso aí é loucura. Pô, pessoa... Por que ela fez? Eu falo, vem com o quê? Larga do osso. Você lembra que tem um cara que escreve, ela só fala o que o outro escreve? Eu chegava assim e falava... Chato! Cara. Mas por que você não... na época eu respondia isso, que foi era Orkut, né? O Facebook. Aí as pessoas perguntavam, mas por que você não isso? Eu falei, meu amor, porque não fui eu que escrevi. Mas é. Se eu tivesse escrito, eu teria feito outra coisa. Você pode ter certeza. Eu tinha largado dele, muito antes. E tinha ido pra coisa muito melhor. Aquele homem era bobo, covarde, não tinha capacidade de ir atrás do amor da vida dele, verdade. Porque o pai mandava nele, era um imbecil. Verdade. Mas eu acho engraçado. Eu fiz fazendo uma análise dessa coisa, dessa característica do brasileiro com a novela, de se envolver nesse ponto. E às vezes eu acho legal pra caramba. Eu falo, cara, você envolve mesmo. Por outro lado, eu falo, cara, será que não tá um pouco fora da realidade? Porque é legal pra caramba você curtir a novela, você gostar do personagem, você amar aquilo, se apaixonar, sentir emoções. Que eu acho que é a função da arte, da atuação, é isso. Fazer pensar, mostrar situações que você não viveu, mas que você poderia ter vivido, ou alguém do teu lado viveu, e você entender aquela situação, raciocinar. Mas isso tem a ver com as histórias. Exato. As histórias, o que eu percebi lá agora, elas estão ainda há 30, 40 anos atrás, e eles estão agora fazendo remakes de novelas. Exato, agora tá a renascer. Falei, mas e cadê a criatividade? Tá a renascer bons agora. Autores, e eu sei que existe. E eu conheço vários deles, eu sei que existem muito bons autores, mas por que ir lá para trás? É isso aí. Cadê a capacidade do aqui e agora, de absorver como é que o mundo está hoje? Então, quando as pessoas perguntam, você não tem saudade? Quando eu vi que eu ia ficar uns meses lá, esses meses que eu fiquei, né, por razões familiares e tal, eu fiquei uns meses lá no Brasil agora há pouco. Aí eu pensava, e as pessoas, você não quer trabalhar? Você não vai trabalhar? E eu cheguei a pensar, claro, já que eu estou aqui, vou ficar alguns meses, por que não? Eu fui ver o que tinha no ar. Atores maravilhosos, brilhantes, fazendo seu trabalho com toda a dignidade do mundo, mas a história...
Eu falava, gente, mas isso aí eu vi quando eu era criança, essa história. Verdade. E eu falava, o que isso acrescenta de positivo? O mundo está em outro momento hoje em dia. Aí eu não conseguia ter muita saudade daquilo. Eu vou fazer 10 meses disso? Eu pensava nisso. Sabe assim, é isso que eu quero fazer? 10 meses dessa história? Eu queria outra. Trabalhar sempre, ser atriz, continuar atuando, sem dúvida. Sim. Mas a história tem que ser interessante. A história tem que ser relevante. Sim. Não só mais para mim, porque até então era para mim. Eu fazia para mim. Se eu conseguisse fazer uma outra pessoa, né, incorporar aquela pessoa assim, exatamente como o autor botou lá, do jeito que ele idealizou, do jeito que ele pensou, eu tava no auge. Legal, eu consegui fazer aquilo, o meu trabalho está feito. Entendi. E eu sentia muito prazer com isso. Hoje, e talvez esse clique lá que a gente falou antes, né, tenha sido um pouco responsável. Sim. Não é só para mim que tem que fazer sentido, tem que ser relevante para a humanidade, porque as pessoas precisam. É verdade. Elas precisam de histórias que as façam pensar, que as façam ponderar, que as façam enxergar as coisas que estão em volta.